É curta a minha pergunta. A minha pergunta é para Rangel, que é o homem do DF. A minha pergunta é para Rangel e para todo mundo. As cotas passaram 10 anos. E ela passou por uma reavaliação agora. E aí, o que é que está me preocupando? Por pouco, ela não passava de novo. E uma das coisas, e aí eu dirijo para a Rangel e para todo mundo. Minha gente, ou a gente sai do lugar da gente para entrar nesses parlamentos, seja dos vereadores, dos deputados, e conversar um a um, convidá-los a estar conosco do lado, para a gente, de uma forma, de vez, exterminar com esse discurso de que não existe diferença de cor. É todo mundo igual para mim. Veja, uma das falas, que assim, eu sou péssima para decorar nomes, por favor me perdoem, eu sei que é um momento político, eu deveria ter isso na ponta da língua, mas a fala de vocês me provocou a trazer esse fato, porque eu acompanhei sofrendo a revisão dessas cotas. Essas cotas, elas cabem a nós, porque ela está começando no nível federal. Então ainda a gente não tem os municípios, um ou outro município que autorizou essas cotas raciais para concurso público, certo? Então assim, a gente tem que ficar atento, porque estudo, essa realidade, ela não mexe apenas com os estudantes da academia, não. Ela está mexendo com nós, profissionais de enfermagem, também, que estão tentando concurso, que querem melhorar as suas aquisições profissionais e não estão conseguindo, porque não conseguem essa capacitação. E várias falas, não foi uma nem duas, dentro daquele congresso, dizendo, tentando defender os homens brancos, pegando microfones e dizendo assim, isso não existe, raça, diferença de raça não existe, são todos iguais. E foi em cima dessa fala que por muito pouco não passa. A gente não conseguia derrubar. E aí, minha gente, a gente tem que entender que o que a gente fala aqui embaixo, pequenininho, porque eu digo, a FNE é grande. Isso aqui é um encontro nacional. Hoje está pela metade, mas isso aqui vai perpetuar muito, porque nós que fazemos a FNE somos fortes. E a gente vai conseguir essa prosperidade, essa consciência política. A minha pergunta para a Rangel é: como é que o que você traz para a gente? Como você vê o acesso que poderemos ter enquanto município, enquanto Estado, na sua avaliação enquanto um homem branco, de ouvir os dois lados, de ser ouvido, de querer ser ouvido, porque as pessoas escutam mais os homens e brancos do que a nós. Veja, eu pago um preço altíssimo por essa minha voz, por esse tom da minha voz. Ninguém compreende que esse tom da minha voz foi uma construção de minha vida. Mas se Rangel chegar, bom dia, como vai? Dona Maria, a senhora dormiu bem? Seu José fez seu exame de sangue? Porque a enfermeira é nesse ritmo, louco. Então isso aqui é uma construção. Se eu chegar a enfermeira, bom dia, Dona Maria, a senhora coletou a sua barulhinha hoje? Hã? Ninguém escuta, perdeu o bonde. Mas Rangel chegando, falando grosso, todo mundo para ouvir. E aí, a gente tem que entender que são com os homens brancos, com as mulheres brancas, que a gente não quer ninguém atrás ou na frente. A gente quer todo mundo de lado. E aí, Rangel, eu queria ouvir de você, nesse papel, nesse lugar, o que é que a gente pode fazer hoje, a partir de agora. Que construção você daria para a gente dar esse primeiro passo dentro desses parlamentos? Que palavra, o que é que esses enfermeiros e enfermeiras poderiam fazer? Trazer. Eu digo Rangel porque ele está na mesa, porque ele está no Distrito Federal, porque ele permeia por esses lugares. Então ele tem uma visão, um privilégio. Eu tenho o privilégio de ser amiga dele. Ele também é de Oxalá.
Então, de ter, ele tem esse privilégio de estar permeando esses lugares, estar andando nesses lugares, que a grande maioria aqui não tem. Então, eu quero ouvi-lo, quais são suas contribuições para isso agora. Lude. Celular. Companheira lá atrás. Bom dia a todas as pessoas. Bom dia. Eu sou Iada Gama Areado, ele é Shelby Lodin, raiz da Casa Branca, minha bênção, minha mãe. Eu vou fazer uma fala aqui, mais com uma reflexão nossa, porque eu acho que tudo isso que a gente está discutindo passa por uma coisa muito fundamental: educação. Nós temos a lei desde 1639 e a gente não consegue que ela saia do papel. Nem nas escolas e nem no ato principal, que são as academias. Então, quando os profissionais saem da academia, eles saem sem conhecimento. Porque isso aqui não era para a gente mais estar discutindo nem cota, nem a discussão do racial, do racismo, nada disso. Se na educação tivesse implementado uma lei que a gente vem numa luta, há quanto tempo? 2003 para cá. Que a lei de 1639 a gente não consegue fazer com que ela ande. Se a gente muda a educação, a gente muda tudo. Se a gente passa pela educação aquilo que nós queremos, porque aqui, eu estou falando no lugar de fala de professora também. E aí a gente tem que mudar. A criança não nasce racista, quem transforma racista é a família. Começa em casa. A criança, homens e mulheres, os homens não nascem machistas. Somos nós que criamos. A gente diz que o homem não pode lavar prato, porque é coisa de mulher. Então nós criamos. Nós, mulheres, somos responsáveis, sim, por uma mudança que nós precisamos fazer. A gente quer ter parceiros. Ninguém constrói nada sozinho. A gente não quer divisão entre homens e mulheres, nem entre pretos e brancos, amarelos, que qualquer cor. Mas nós precisamos lutar para que algo fundamental aconteça. É a implementação da lei 10.639 nas academias. Começa por lá. Porque quando sai o profissional, ele sai sem conhecimento. Tem profissional da saúde que não sabe o que é uma anemia falciforme. Tem profissionais da saúde que não sabe a necessidade de um diabético negro. Negro, eu estou falando da questão racial. Então é essa a questão. E para uma mudança da questão das cotas, temos que mudar o parlamento, né, Gaiata? Desculpa a fala. Nós precisamos eleger pessoas que tenham compromisso e que tenham a nossa cara na disputa da luta. É isso que a gente precisa fazer, mudar o parlamento. E eu estou falando de forma geral. Vamos ter pensamento que agora nós vamos ter a eleição municipal. E começa por aí. Agradecido e muito axé a todos e todas. Bem, para quem não me encontrou ontem, eu sou Valesca, né, sou enfermeira, sou do Espírito Santo e sou uma das diretoras do sindicato de lá, Sindicato dos Enfermeiros. E aí eu queria trazer para reflexão uma coisa que foi bem colocada aqui, a questão das cotas. Mas para refletir um pouco mais para além das cotas, que é a acessibilidade. As cotas é para a instituição pública. E como é que é o acesso do pobre, e aí a grande maioria negra, nessa instituição pública? Porque o negro, ele não vai deixar de ser pobre, ele precisa trabalhar. E como que ele trabalha numa instituição de ensino que é de manhã e de tarde, no horário comercial? Então, muitos de nós, e eu falo nós porque na minha época não tinha cota, mas eu era a única negra da minha turma. E ninguém trabalha. Recentemente eu fui numa universidade fazer uma palestra sobre trabalho, concordo totalmente com a colega que falou aqui agora, a gente sai muito, o aluno ainda tem saído muito cru de dentro da universidade para tudo, né, para tudo. E
uma universidade pública, ele precisa ter renda, porque essa renda não é só para ele, é para a família. Por isso que muitos de nós estamos na faculdade privada, porque tem que trabalhar de dia para pagar a faculdade. Então, para além de cotas, eu deixo aqui uma reflexão, e a reflexão da mesa também, tem que ter acessibilidade para que essa pessoa consiga, dentro de um horário, trabalhar, estudar, para continuar se mantendo, porque a cota não vai mudar a realidade de vida dele, pelo menos não no primeiro momento, vai mudar depois que ele conseguir se cursar, né, se formar. Então, assim, só para deixar essa reflexão também, a gente também precisa pensar nisso, na questão da acessibilidade, não somente, que é muito importante, mas não somente na cota. Forte, né? Infelizmente ontem à tarde eu não estive presente, mas foi bem denso, né? E eu acho que esse é o local. E só falando, né, nesse processo, a gente se coloca como aliado, mas eu não tenho local de fala para isso. Então, né, como branco, como a Marília trouxe. Então, nesse sentido, a gente traz, né, e aí eu falo isso como pesquisador de políticas públicas LGBT, trabalhando com a política pública trans. Então, eu não sou um homem trans, mas eu me coloco como aliado à causa trans. E aí é a mesma coisa que eu estou aqui fazendo como aliado à causa negra, né? A esse pacto da branquitude, é a gente quebrar esse pacto de fato, né? A gente sabe, como a Marília bem trouxe, e aí a Cida traz no livro, né? Os brancos se organizam indiretamente, né? Imprecisamente, de forma obscura, esse processo. E aí quando ela traz esse processo do pacto, né? E aí a gente vê, e ela muito bem colocada com a questão... Oi. Então, a gente está aqui nesse espaço, eu acredito que no espaço, como a gente colocou no início, né, que a pastora trazer como aliados, né, e aí a discutir isso. Então, eu estive com a Tati, a gente está, né, e aí, como ela bem colocou, a gente tem essa obrigação, e aí eu tenho essa obrigação como homem branco, privilegiado, né, não posso dizer que não, porque existe mesmo essa fala, como ela colocou a gente, quando entra numa enfermaria, a gente, né, é visto diferente. Quantas vezes aconteceu comigo dentro da unidade de terapia intensiva que eu trabalhava, quando eu estava com um colega médico que era negro, né? Quando eu ia passar a visita e eu passava junto com ele, todo mundo dava atenção para mim e falava assim, ah, doutor. E aí eu falava, não, o médico é ele, eu sou o enfermeiro. E aí todo mundo já se espantava. Por que tem sim esse local? E eu reconheço esse local. E é importante a gente estar aqui fazendo esse papel de aliados. Mas a gente precisa saber que a gente não pode se discutir dessa pauta do negro sem eles. Então a gente precisa abrir esse espaço para, e tem que ocupar esse espaço, como a Valesca trouxe agora, dessa ocupação. Então a gente sai daqui, eu acredito, e eu como professor universitário, a gente sai daqui com outro olhar. Então ontem na mesa, a associação e algumas falas trouxeram, né, sobre a singularidade dos corpos, né? A singularidade. E é muito bonito quando a Marília traz que o branco é a ausência de cor. Então a gente entender esses processos também. Então hoje eu levo para a academia e aí eu me coloco como aliado dentro desse processo. Hoje em Brasília, como um professor, a gente vai buscar entender esses processos, né? E a levar essa contribuição e essa mudança desse cenário. Que é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa transformar. E é muito interessante quando a gente ouve a professora ali, né, falando que a gente precisa mudar a sociedade. E Paulo Freire, a gente fala que não muda a sociedade, a gente muda as pessoas, e as pessoas vão mudar a sociedade. Então, é esse o processo. Eu acho que a gente está galgando aí 37 anos de federação hoje, a gente sentando nesse local para debater isso é um avanço importante para a gente discutir. E a gente precisa alinhar.
Então, quando a gente sai aqui no hall de entrada desse auditório, a gente vê a exposição colocada do Sindicato de São Paulo, que tem trago essa vanguarda nas políticas públicas sindicais de vários movimentos de minorias, como colocar nos seus acordos coletivos a cota, né, para esse acesso desse trabalhador. Isso também traz para a gente um respiro, né? Então é fazer a gente copiar essas práticas exitosas em outros estados, como São Paulo já está, Brasília está construindo, para que a gente consiga sim fazer essa reparação, que é o que é necessário. E a gente colocar aqui como aliados, né? Eu me coloco como aliado, um homem branco, ter esse espaço, né? Essa voz, essa fala, para que a gente alinhe, né? E acho que o momento agora é a gente fazer essa construção de alinhamento. É a gente envergonhar os racistas, mas trazer aqueles que estão aliados a nós como antirracistas nesse processo. Então acho que esse espaço de fala, né, esse local aqui é extremamente importante. Então quando a gente estava na organização do evento, e aí foi até um debate que era para a gente trazer para dentro da universidade, né? Então a gente trouxe alguns cenários para fazer esse evento. Então dentro da universidade onde que a gente vai mudar isso daqui? Porque a gente está levantando das cadeiras, né? Eu sempre brinco isso com os meus alunos. Eu estou saindo, estou entregando meus plantões. Então é eles que vão movimentar isso. Então a gente tem uma outra mesa daqui a pouco que vai falar sobre essa precarização. Como que a gente vai fazer isso nessa luta antirracista a essa ocupação de espaço, essa reparação. Então é a gente fazer esse processo que a professora também trouxe, de educar. E a gente precisa educar ocupando esses espaços. Então como que a gente vai ocupar esses espaços? Trazendo e dando força a pessoas que podem ter voz e vez nesse debate, né, nessa discussão. Então a gente precisa ocupar esse espaço dessa forma. Então acho que a federação está aqui, e aí eu como diretor da federação, né, da população LGBT, e aí a Tati como, né, a gente se aliou aí nesse processo das minorias de discutir, né? Então não somos minorias, somos maiorias. Então a gente precisa ocupar esse espaço que foi roubado, saqueado da gente por muito tempo, né? Então a gente precisa estar aí. Me coloco como aliado da causa antirracista e dentro de outras pautas também. Só antes de passar para a Marília, só colocar também uma questão, né? Acho que foi excelente a exposição de Marília, fazendo esse resgate histórico. Acho que foi essencial, de fato, para a gente se localizar no tempo e espaço, mas só reforçar que essas bases estruturantes, né, que ela trouxe, esse tripé, não é só do sistema capitalista, né? Na verdade é de todo o sistema de exploração, de opressão, desde o início da sociedade. Então, passamos pelo escravagismo, pelo feudalismo, estamos no capitalismo, e todos esses sistemas têm como base estruturante esse tripé de propriedade privada, o racismo, o machismo como forma de perpetuar essa exploração. E isso nos faz refletir também que a luta antirracista, a luta antimachista, ela necessariamente tem que estar casada com a luta pela destruição do capitalismo e de toda forma de opressão. Então, aliado à luta pela construção do socialismo. Sem isso, a gente não vai conseguir vencer o machismo. E o racismo. Dentro desse sistema de opressão, a gente pode ter pequenos avanços, como cota, como acessibilidade, como lugar de fala, né? Ocupar espaços de poder, mas enquanto a gente estiver dentro desse sistema, a gente não vai conseguir acabar de fato com o racismo. Então, queria só contribuir com essa reflexão também. Rosário. Aí, vou só pedir para a gente encerrar na fala de Rosário, depois eu repasso para a Marília finalizar, mas por causa do horário mesmo. Bom dia. Meu nome é Maria do Rosário Trindade dos Santos, porque mulher negra tem nome e sobrenome. Eu sou enfermeira, formada há 41 anos, sou aqui de Recife. Faço o movimento negro desde a década de 80
assim, sou dos primórdios do movimento unificado, um movimento do qual alimentou todo esse debate político que se tem até hoje no Brasil, sendo alimentado pela Frente Negra, pelo Teatro Negro no Brasil, e que nós fazemos política desde que fomos trazidos na Vila Negra para cá. O que é que me incomoda nessa questão da branquitude e com o que a gente está abordando agora? Eu quero entender e quero propor para que esse encontro, ele aponte soluções para isso que a gente vive até hoje, que é o racismo impera tanto na faculdade como nos serviços, nas indicações de cargos. A gente tem que ter alguma política que faça com que nosso trabalho, nossa formação seja vista e que a gente tenha, acredito que cotas para cargos de enfermeiros nos hospitais, porque eu já ocupei um cargo por necessidade do serviço e eu, com a minha militância, e sei que, tenho certeza, trabalhei com vários técnicos de enfermagem negra. Então, o meu trabalho era ligado a elas, com elas. Eu fui convidada a sair porque agia dessa forma, certo? E hoje em dia o pessoal ainda não me quer como gerente de qualquer coisa, porque sabem que eu trabalho com as pessoas que dão conta dos serviços, que somos nós, as mulheres negras. Então eu proponho que aqui a gente tenha, que esse encontro deixe algum fruto em relação a isso. A gente precisa dar visibilidade aos enfermeiros negros, às pessoas que não só fazem a sua graduação, mas que têm formação, doutorado, pós-doutorado, e que não conseguem, não são vistas, nem têm o direito de exercer o que elas melhor sabem fazer e que, com certeza, trabalham melhor que as mulheres brancas, oprimindo a todos, inclusive pacientes. Gente, só pelo avançado da hora mesmo, a gente vai precisar encerrar. Eu vou só passar para as considerações finais. Mas a gente vai ter ainda outras mesas e à tarde a gente vai ter vários grupos de trabalho. Então a gente vai ainda aprofundar muito esse debate e trazer propostas também para que a gente aprove aqui no relatório final, para serem encaminhadas pela federação, certo? Então, Rogério. Também, aproveitando, né, essa fala, a gente vai estar submetendo, né, a relatoria final à 5ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho. Então, a gente sai daqui, e esse é o espaço, né, o local para a gente construir saída, 4ª Conferência Nacional, e para a saída daqui de encaminhamentos para a gente construir isso, essa política pública, né? Então, reformular essas políticas e ajustá-las. Eu acredito que é isso, é a gente ter esse espaço de debate, entendendo a visão de todos, né, e colocando para a gente fazer uma política cada vez universal, igualitária e equitária, né? Então, obrigado a todos. Vou passar para a Marília aí, arrasar no final agora. Gente, eu vou me levantar de novo. Eu sou meio inquieta na vida, principalmente quando eu estou nervosa. Vou ficar em pé para me ajudar. A quem serve, né, professora, eu peço desculpa por não ter decorado. Maria. Professora Maria, a quem serve essa estrutura organizacional da educação, mantendo a limitação de acesso, porque você tá ali, sua vaga tá ali, ocupe como, né? Então, assim, a quem serve? Se não, a branquitude. E aí eu vou finalizar, eu não tenho muito que delongar não, na verdade até tenho, mas a gente não tem tempo. Dizendo que não basta ser antirracista. Não basta ser antirracista. A gente tem que ser anti-branquitude. Porque foi aí que nasceu o racismo. Então, se você, pessoa branca, acha que ser antirracista é suficiente, você só está mantendo o seu lugar de privilégio.
Você tem que combater a branquitude, sim. A gente tem que combater a ideia de supremacia branca, que está no inconsciente coletivo de todos nós. Então, assim, se o discurso for só antirracista, a gente não está sendo antirracista. E é isso que eu queria deixar. Por fim, como comunista que sou, acredito que a força do povo é que vai mudar a realidade do povo. Então, minha proposta inicial para que esse evento faça lá na conferência é que organize um ato para dar visibilidade à luta anti-branquitude e antirracista, saindo desse encontro, com o nome desse encontro, que é um encontro de um movimento social. O movimento sindical é um movimento social. E que esse movimento, ele mostre para o país inteiro que a luta tem que ser anti-branquitude e antirracista. Gente, muito obrigada mais uma vez.